quem diga que hoje em dia ninguém mais fica triste, fica depressivo e que atualmente não há pessoas desatentas, mas sim com transtorno de déficit de atenção. Se por um lado estamos aumentando nossas informações sobre diferentes doenças e transtornos, por outro, acabamos exagerando na hora de encarar aquele problema. É um problema que vai além de um diagnóstico exagerado. Especialistas apontam que a medicina às vezes coloca o nariz onde não é chamado. E sobre isso a gente vai conversar hoje com o psiquiatra do Espaço Holos, André Gordilho. Tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde. E também com a psicóloga Leandra Carreira. Bem-vinda também ao Frequência Baiana. Boa tarde a todos. Bom, nesse mês aconteceu inclusive aqui em Salvador um fórum sobre medicalização da educação e da sociedade, né? Aquela história também de que a medicina está ganhando uma força muito grande e que muitas coisas da vida cotidiana estão sendo vistas à luz da medicina e às vezes coisas que não necessariamente deveriam ser encaradas como tal. Isso é um mal contemporâneo? É um problema novo, velho com um nome novo? Como é que vocês veem isso? Eu acho assim... Acho que pelo contrário, a medicina ultimamente só faz tomar na cabeça, né? Assim, em realidade, o que é que acontece? Acho que tem duas vertentes aí. Uma ou seja, que a medicina avançou muito nos últimos anos e vem avançando, e assim, a gente vem descobrindo coisas novas, vem classificando problemas, ou seja, antes coisas que não tinham nome, ou seja, a criança simplesmente não conseguia se desenvolver, ou era vagabundo, não queria nada, etc. Hoje você consegue, em alguns casos, determinar que essa criança ou essa pessoa tenha determinados transtornos. Natural que às vezes ocorre, hoje em dia é mania, né? Tô triste, tá deprimido. Isso é o termo leigo, mas cabe ao profissional que responsável e competente, ou seja, peneirar isso, filtrar e ver o que realmente é problema e o que não é. Não é assim, o problema não é que existam as doenças, que existam as classificações e que existam. O problema é o mau uso que é feito disso, e se é que é feito, né? Por quem é feito. A gente estava conversando um pouquinho antes e a ideia dessa universalização, né, desse conhecimento. Então você tem a medicina que traz alguns termos técnicos e que isso também, entre aspas, o povo começa a utilizar, né, como diz assim, cai no uso popular. E aí o que a gente tem que ver? Realmente um cuidado. Que cuidado é esse? A medicina está trabalhando, está pesquisando, está trazendo informações, novos conhecimentos. E o profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, ou até um educador, que às vezes também tem um olhar diferenciado, né? Ele que vai ajudar em você diferenciar o que é, o que não é, para que profissional você encaminha, para ver se vai precisar a utilização de um medicamento ou de um acompanhamento. Eu acho que esse que tem que ser feito, a referência, o cuidado, né, da população. Às vezes a impressão que a gente vive num momento que apontar o dedo para o outro e culpar é muito mais fácil do que chegar, sentar, tentar se entender, e muitas vezes o educador não procura o médico, não procura conversar, e vice-versa, o psicólogo não se entende com o médico, e aí as coisas, sabe, que poderiam ser conduzidas de uma forma adequada, eventualmente se chegar a um diagnóstico correto ou não, né? Dizer assim, isso não tem um diagnóstico, isso é um problema que é mais para o cunho da psicoterapia ou para um problema educacional, etc., do que ficar dizendo, a culpa é do médico, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Agora, em que medida o comportamento, né, da vida atual e, de certa forma, como a sociedade, as famílias estão configuradas, está relacionada também a essa medicalização? Por exemplo, crianças, né, que vivem trancadas no apartamento, que não tem aquela possibilidade mais de brincar, de correr na rua, pela questão da violência, não estão no espaço livre para extravasar. Elas podem ter um diagnóstico de hiperatividade quando elas estão nesses ambientes, e um diagnóstico errado e até mesmo com indicação de medicamento desnecessário. Por isso que a gente estava chamando a atenção. É importante que exista um profissional nessa relação. Que existe algo, existe. Né? Ou seja, essa família traz uma queixa, essa criança traz uma queixa, traz uma reclamação, ou a escola. Então é preciso alguém que possa garimpar isso melhor, entender essa dinâmica que você pergunta, né? Então, o que essa criança, no exemplo, essa criança ela é hiperativa, ou nesse momento ela está realmente sem atividade, ela está sem espaço. E aí a gente está falando não só de um espaço físico, né, de correr, de subir em árvore, de descer, de pular, de jogar, ou como às vezes você não tem espaço dentro de casa para você se manifestar, para dizer alguma coisa. Então isso precisa ser analisado com cuidado, para que se veja realmente o que está acontecendo. É algo que, como o doutor André chamou a atenção, é algo que você precisa usar um medicamento, ou é algo que às vezes uma reorganização familiar, nessa dinâmica, você consegue
dar conta e isso se dissolver. O importante é a gente ver que se houve uma queixa, né, uma preocupação ou um sintoma, independentemente do termo técnico que se use, algo deve estar acontecendo, porque algo saiu do lugar. Eu fico pensando. E hoje em dia também a gente vê assim, é querer delegar, ou seja, os pais não têm tempo e querem que a escola que eduque, a escola tem que ensinar, ou seja, quem foi Dom Pedro, a data disso, a data daquilo, mas que tem que dar valor, né, valores, moral, essas coisas, é a família, né, ou seja, ou então, assim, é muito mais fácil você, em vez de enfrentar o filho, dizer um não, negar uma coisa do que ele quer, é muito mais fácil você dar, ou seja, você comprar, né, o afeto do que realmente estar se preocupando com o filho, do que dar atenção ao filho. Tudo isso tem repercussões, né? E que às vezes essas distorções acontecem hoje em dia, né? Agora que você entrou nesse assunto, eu fiquei perguntando assim, aquela pessoa aquele adulto que corre para um remédio, no primeiro sinal de um desconforto, pode ter sido quando criança, aquela criança que não soube lidar com frustrações porque os pais não deixaram que elas se constituíssem. É possível correlacionar isso de alguma forma? Diretamente assim é muito difícil, né? Você chegar assim, não, quem procura é quem não teve, é difícil. Agora pode ser, ou seja, quem tem mais dificuldade de lidar com frustração tende a buscar outros mecanismos de defesa e às vezes o mecanismo de defesa não tolera, ele deprime, ele fica ansioso, ele desenvolve um quadro de pânico, etc. Mas não quer dizer que esse cara não tenha o problema, entendeu? Ou seja, pode ser fruto da criação, pode, mas tem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores, enfim, sociais, tem diversos fatores envolvidos na gênese dos problemas. Leandra, voltando um pouquinho do que você tinha falado antes sobre essa questão de reorganização da vida. Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa, um adulto que trabalha muito, que tem o dia cansativo, com muitas atividades, chega em casa, por exemplo, ele quer tomar um remédio desses populares que tem aí para relaxar, um relaxante muscular, porque está muito cansado, está muito tenso. Não consegue dormir, não consegue dormir, então eu tenho que tomar hoje um pedacinho, para só poder metade. conseguir relaxar. Ou seja, essa medicalização para fatores não seria melhor diminuir a carga de trabalho, repensar a vida de uma outra forma do que estar tomando medicação? Tem um pouco a ver com isso também. Tem a ver com isso e assim, o que acontece? O medicamento, ele vai ter algum efeito, né? Assim, é algo que você está utilizando que vai ter um efeito. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir um incômodo, né? Todo mundo só quer estar no prazer, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se eu não tô bem, qual é o caminho que eu vou ter? Esse remédio vai fazer isso mais rápido? Pronto, então eu vou tomar o remédio. Então o que acontece? É preciso cuidado, porque quem passa o remédio é o médico. O médico que vai dizer, olha, você vai tomar isso aqui de tanto e tanto tempo, durante tanto tempo, a medida da dosagem, para que você possa se recuperar daquela situação. Para que isso depois não fique algo crônico, porque esse é um risco, sim. Né? E às vezes a gente vê que a pessoa vai no médico, o médico passa o medicamento direitinho, depois a pessoa, por exemplo, sei lá, 5 dias, 7 dias, a pessoa acaba de tomar e fica ainda com o resto do remédio. E aí, a qualquer momento, toma de novo. E toma de novo, e toma de novo. Já não mais com prescrição, não mais com acompanhamento. E de forma o quê? Aquilo que o doutor André estava falando, ou seja, um pequeno desconforto, eu já entro no medicamento. Então, para uma situação, o remédio era indicado, mas para outra é outro sintoma, é outra causa, é outra coisa. E a partir do momento que foi diagnosticado, ou seja, tem critérios, tem tempo, tem uma gama de critérios que para você diagnosticar, por exemplo, um paciente com depressão. Aí eu diagnostico ele com depressão. Aí eu vou entrar com a medicação para ele. Aí eu vou tratar essa depressão. Depois do paciente estar bem da depressão, ele não pode parar o remédio de cara, ele tem que dar uma continuidade por um tempo. Aí o que é muito comum? O paciente vai, abandona o tratamento, larga, fica com aquela carga de medicação e às vezes recai. Ou seja, a recaída já vem pior, já não responde da mesma maneira. Então o paciente também, assim, tem muito essa coisa de manipular o tratamento e assim, e complica, né? Engraçado que você está falando, porque a gente ouve muito falar, por exemplo, que superbactérias vêm do uso descontrolado de antibiótico. Eu ficava pensando se no campo, por exemplo, da psiquiatria, é possível você ter problemas que são piorados pelo uso irregular ou mesmo o exagerado de medicação. Por exemplo, no caso da depressão, você tem o primeiro episódio depressivo, diagnosticar tudo certinho, bonitinho, depressão maior, você trata por um período de pelo menos 1 ano, digamos assim. Aí depois você vai tirar o antidepressivo e observar. Esse paciente ele tem 50% de chance de ter um segundo episódio. Teve o segundo episódio, tratou, são 70% de chance de ter o terceiro. A partir do terceiro em diante, 90% ou mais de chance. Então, ou seja, às vezes você não tratando direito o primeiro, você para, tô me sentindo bem, vou largar o remédio, aí recai antes. Então você pode pegar uma patologia que tem cura, que ou seja, você pode ter um episódio, tratar o tempo adequado e nunca mais ter, e aí transformar na patologia crônica.
por exatamente desinformação, teimosia, assim, não, mas o meu marido disse que não era para tomar mais não, que o fulaninho parou, entendeu? Ou seja, sabe, então tem também essas coisas, às vezes a gente pega uma coisa simples e se complica. Assim, e uma característica, e a gente vê isso de uma forma geral, toda vez que a gente está melhorando, seja no acompanhamento com o médico, né, na psiquiatria ou na própria psicologia, no acompanhamento psicológico, melhora um pouco, pronto, larga tudo, não, já tô bom, já resolveu, dizer, né? Não tem mais nada, já tá resolvido. E do lado do lado profissional, a gente sabe que essa melhora, lógico que ela tem que acontecer, porque senão o remédio ou o acompanhamento psicológico não teria efeito, ele tem um efeito imediato, tem alguma mudança, mas isso precisa de um tempo para se sedimentar. E às vezes as pessoas não têm essa ideia ou não querem sustentar isso, né, de continuar esse acompanhamento, esse tratamento. E tem determinadas coisas que só podem ser trabalhadas depois que o paciente está melhor mesmo. Né? Então, porque enquanto ele está mal, não tem como você mexer em determinadas coisas. A partir do momento que ele está bem, aí você vai tentar, às vezes, trabalhar esses efeitos, enfim, terciários, estressores, que estão também culpados pela gênese do problema. Entendeu? Por efeitos terciários, você fala, por exemplo, até em questões sociais do paciente? Tem questões sociais do paciente que podem contribuir, né, para que ele desenvolva. Não necessariamente você tem uma propensão para um quadro depressivo, você vai desenvolver. Né? Você pode ter, por exemplo, um pai que tem uma depressão grave, você tem uma predisposição maior do que quem não tem nenhum parente. Mas não necessariamente você vai desenvolver. Mas se você sofre determinados graus de estresse, então aquilo tende a ter uma chance maior de aparecer, né? de se mostrar. Então, ou seja, você precisa trabalhar aqui esses lados também, né? Porque também a coisa não é simplista, a um ponto de só dar o remedinho e tudo vai ser resolvido, tudo vai ficar lindo. Isso é um remédio, mas também tem que trabalhar determinadas coisas para evitar recaídas, né? Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento A Gomes, o que você imaginar de melhor para o seu Natal. E um luxo de carros para você é no Natal Shopping Barra. 5h35. Hoje no Frequência Baiana estamos falando da nossa relação com a medicação. Seja quando a gente chama a medicação nos momentos em que ela não seria tão interessante, seja nos momentos em que ela é interessante, mas a gente não sabe administrar, não temos uma relação tão saudável com as medicações. Estamos falando com a psicóloga Leandra Carreira e com o psiquiatra do Espaço Olos, André Gordilho. Eu fiquei me lembrando de uma coisa que acontece nos Estados Unidos e que lá ganhou o apelido de efeito CSI. Você vai para o tribunal, júri popular, imagina o júri popular, advogado de defesa, advogado de acusação, eles estão lá discutindo, defendendo suas teses e tal. E o júri, que é muito bem informado, fala, mas espera aí, mas você não mostrou aquela prova de DNA? Mas você não mostrou aquela prova mirabolante que apareceu no episódio de CSI, quarta temporada, capítulo tal? E aí esse efeito CSI faz os advogados ficarem loucos, porque agora o júri acha que são coisas costumeiras, aquilo que acontece na vida real. Eu queria saber como é que anda a vida de vocês, por exemplo, nas suas respectivas áreas de atuação, na relação com o paciente, que hoje tem um pouco, né, mais de informação, e às vezes, talvez, suponho que às vezes quer se enquadrar em algum tipo de rótulo, né? Eu me lembro, por exemplo, inclusive no campo aí, tem aquela série Em Terapia com Gabriel Byrne e tem o conhecido House, né? Que é já no campo assim da medicina de fármacos mais tradicional, vamos dizer assim. Como é que é no caso de vocês? Tem alguma dificuldade de lidar com os seus pacientes, com as pessoas que chegam até vocês e que às vezes parece que querem se enquadrar em determinada patologia? Às vezes o paciente já chega muito bem informado, né, com a internet, mas é bom lembrar que a internet tem muita besteira, tem que saber peneirar, ou então com leitura de bula, e aí, ou seja, já chega com o diagnóstico pronto, porque se enquadra nisso, naquilo, mas assim, o que a gente tem que ter é tranquilidade, acolher o paciente e, sabe, explicar para ele, olha, pegar realmente, fazer uma boa anamnese, fazer uma boa história do paciente para entender exatamente, porque o paciente, eu tô deprimido. Eu falei assim, mas o que é depressão para você? Me explica aí o que é depressão, o que é que você sente? Né? Porque aí quando você vai ver não é depressão. Não, doutor, mas eu tenho déficit de atenção. Eu sei que eu tenho déficit de atenção, eu estou muito desatento hoje. Mas peraí, o que é isso? Você me explica aí. Não se esqueça o nome, nomenclatura. Você tem que esmiuçar isso aí para poder dar o diagnóstico correto, prescrever o tratamento adequado, né? E para o paciente seguir. Aí depois você lida com o problema bula, né? O paciente lê a bula, que acha que vai morrer, que vai sentir tudo que tem na bula. Todos os sintomas da bula. Todos os sintomas da bula. Aí é difícil. Porque se você lê bula, você não toma nem vitamina C, né? Aí você tem
tem que lidar com isso, mas de forma normal. Isso, assim, o que mudou um pouco foi o já saber, assim, às vezes, a doença, que às vezes o paciente busca na internet, já chega com aquele catatal de informação, aí você tem que separar o joio do trigo, explicar. Mas agora, assim, é interessante porque, de alguma forma, mostra que ele está interessado. Né? Ele traz um interesse, assim, olha, eu já fui, eu já pesquisei, eu já olhei, é isso, tá. E aí, como o doutor André falou, vamos com calma, vamos ver o que é que realmente que você tem, que informação útil você tem, né? Pra gente poder separar, diferenciar. E, por vezes, a gente precisa explicar, olha, isso aqui não é exatamente isso aí, esses sintomas não se encaixam. Então, a gente vai separando um pouco as coisas, né? Para esse cliente, para esse paciente, para realmente orientar. Né? Agora, eu acho interessante quando eles trazem algumas informações, porque mostram um interesse, pelo menos eu não fiquei parado. Eu fico pensando talvez seja um bom problema para resolver, né? Tipo assim, a pessoa se sente um pouco protagonista também embora ela tenha protagonismo quando ela segue fielmente aquilo que foi recomendado também. Né? Não, é engraçado, às vezes você dá a orientação e daqui a pouco o paciente vai para casa, vai para a internet, aí te liga. Não, mas eu vi isso. Esqueça isso, siga. Isso acontece. O que precisa entender, às vezes assim, olha, o que está na internet é geral. Né? E aquilo que cada profissional atende ou recebe, ou orienta, é o seu caso, é a sua situação. Dentro de quê? Daquilo que a gente tinha comentado, da sua questão social, da sua questão familiar. Então, tudo isso você não tem como ver diretamente na internet. Né? Então, esses multifatores, é o estresse, é o trabalho, é o ritmo de vida, com que você trabalha, que horário você trabalha, que horas você dorme. São situações pontuais que, no caso a caso, vai direcionar para você fazer A ou B. Um exemplo interessante é com um paciente esquizofrênico, por exemplo. Você pega esquizofrenia paranoide, aí você bota 10 pacientes esquizofrênicos um do lado do outro, os 10 deliram diferente, os 10 têm comportamento diferente, mas são a mesma patologia. Só que não é só isso que define o paciente. Então tem um monte de outras coisas que o psiquiatra que é treinado, que sabe ver, que sabe verificar e diagnosticar e tratar. Pronto, a questão vai sempre aí no bom senso, né? Saber o que é adequado. Estávamos falando antes da necessidade, muitas vezes, tendo o diagnóstico preciso e adequado da medicalização, que vai até ajudar. Agora, eu quero trazer aí para essa discussão, para esse bate-papo nosso aqui também, que o ouvinte está acompanhando também aqui no Frequência Baiana, uma corrente aí até do Conselho Federal de Psicologia, e ouvi, claro, a opinião de vocês, que prega pelo fim dessa medicalização da vida. O que diria esse texto? Eles entendem por medicalização da vida o processo em que questões da vida social, sempre complexas, multifatoriais e marcadas pela cultura e às vezes até pelo tempo histórico, pelo contexto que estávamos falando antes, são reduzidas a uma lógica médica, vinculada àquilo que está adequado às normas sociais, a uma causa orgânica, expressa pelo adoecimento do paciente, do indivíduo. Assim, é que diz o exemplo, questões como comportamento não aceito socialmente, aquela criança mais agitada, aquele adolescente mais questionador, por exemplo, as performances escolares que não atendem a uma meta estipulada pela instituição, aquele aluno que não atingiu aquela meta, conquistas e desenvolvimentos que ocorrem no período, que não ocorrem em período estipulado, por exemplo, aquela empresa que estimula as pessoas a baterem meta e nem todo mundo consegue, por suas questões, são retiradas desse contexto de forma isolada, né, do seu contexto social, político, histórico, e relacionada apenas a uma questão de doença, de um problema específico daquele indivíduo que precisa ser tratado. E muitas vezes a indicação é por medicação. É esse o contexto que está sendo colocado. O que é que vocês... eu acho interessante, assim, pontuar algumas coisas, né? Primeiro, acho que tem sim uma questão da utilização do medicamento, que a gente já viu que às vezes é necessário. Então, o que a gente estava conversando antes? Às vezes é necessário, sim, um bom diagnóstico, entrar com o medicamento, vou chamar assim, acalmar um pouco esses sintomas que às vezes atrapalham o dia a dia, realmente, para depois dessa medicação começar a fazer efeito, você entrar com acompanhamento psicológico, para que você possa, então, ir na causa, não somente no sintoma, para resolver um problema que pode ficar maior. E uma outra questão que é a seguinte, alguns diagnósticos, quando eles não são feitos por profissionais adequados, corre-se o risco, né, de uma mãe, um pai, um adulto chegar e dizer assim, olha, eu tô com um filho assim, eu tô desse jeito, eu tô daquele, eu tô muito deprimida, eu tô muito triste, eu preciso de um medicamento, pelo amor de Deus, porque eu não tô aguentando. Então, o medicamento, ele vai fazer um efeito. Aquilo que a gente tinha comentado, ele vai fazer um efeito que vai diminuir esse sintoma, vai diminuir esta dor. Isso é fato. Agora, qual é o cuidado
O cuidado é quem está passando esse medicamento poder acompanhar, poder orientar, para que possa ver até que ponto isso vai ser utilizado ou não. Não é, eu acho que nem 8 nem 80. Né? Não é não usar nunca ou ignorar, dizer assim, não precisa. Precisa sim de uma avaliação. Ou ter modelos como me preocupa muito esse discurso ideológico, porque isso não é ciência, isso é ideologia. Sou contra o remédio. Tal, você contra. Então você tá, sabe, fuja de um profissional desse, porque um cara desse, se você estiver realmente precisando, você vai ficar às vezes empacado meses, anos, adoecido, sem precisar tratar. Sabe? Não é por aí. Ou seja, o diagnóstico ele é feito com seriedade, ou seja, e muitas vezes problemas sociais levam a desenvolvimento de doenças clínicas. Por que não? Ou seja, você pode nunca ter tido, enfim, depressão e ser submetido a uma pressão tal no trabalho e desenvolver um quadro depressivo. Por que não pode isso? Pode desenvolver e você vai deixar de tratar porque você é contra o remédio, você é contra o tratamento, sabe? Isso é coisa de ideologia, isso é coisa de partido político. E não isso é acredito que seja uma facção xiita do Conselho de Psicologia que quer brigar com o remédio, que acha que, sabe? Que não tem sentido um negócio desse. O psicólogo e o psiquiatra são parceiros, eles trabalham juntos. Sabe? Eles têm que ser um dar apoio ao outro, não ficar em guerra um com o outro, porque não tem o menor sentido e atrapalha, prejudica o paciente. Eu não sei necessariamente se seria uma guerra. Acho que talvez, assim, retirar um texto teria que ver exatamente, né, a pauta total dessa convocação do conselho, para ver o que está dizendo, o que chega lá. Porque eu acho que o que a gente vê muito, e às vezes, e falando mais em termos infantis, ou seja, com as crianças, é uma queixa da família, assim, ele não está conseguindo prestar atenção na escola, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue isso. Então, são queixas o tempo inteiro e que, às vezes, vem mesmo um pedido. Como que dizer assim, me dá um remédio, aquela história do vizinho, me dá um remédio porque o vizinho tal, o amigo tal, tomou um remédio e melhorou. Então aquele desespero da família, dizer assim, olha, resolve isso pra mim, porque funcionou, isso resolve, isso funciona, eu não tenho tempo ou condições, né, de sentar, de resolver aquilo que eu estava falando antes, de você reorganizar a dinâmica familiar sem o medicamento. Agora, insisto, e acho que essa também é a postura do Dr. André, é preciso um bom diagnóstico. A gente chama isso de um diagnóstico diferencial, para saber exatamente do que se trata. E às vezes é bom ouvir até mais de um profissional. Como é que vocês orientariam? Uma família que teve um diagnóstico com a indicação de uma medicação ou não, com a não prescrição da medicação, ela deveria ouvir um outro profissional? Como é que isso funciona para a família que está insegura? Depende. Não, se estiver insegura, ela pode procurar um outro profissional. Se não estiver segura, porque o diagnóstico diferencial passa também, ou seja, que é um diagnóstico que às vezes tem que ser feito, às vezes, pelo médico, porque às vezes você tem que fazer exames, você tem que fazer, ou seja, exames de neurológico, você tem que fazer, às vezes, exames de imagem, às vezes, exames de sangue, porque às vezes uma disfunção tireoidiana leva um quadro depressivo. E que se você chegar e não pedir o exame adequado, não fizer, ou ficar fazendo só terapia nesse paciente sem fazer essa avaliação, você não faz o diagnóstico diferencial, como ela falou, não é? Então, ou seja, tem que ser feito, isso tem que ser feito de uma forma séria, sabe? Os profissionais, assim, eu parto do pressuposto que são sérios, ou seja, que quem vai atender é sério, eu me considero sério, eu conheço dezenas de profissionais que são sérios. E não é essa conversa, o paciente cansa de chegar para mim, doutor, porque minha amiga usa tal e tal medicação, assim, tá ótimo, não sei o que. Eu falo assim, mas você não é sua amiga, o seu problema é outro, não é a mesma coisa. E aí você explica, etc, sabe? A Helena tá só pontuando aqui participação de ouvinte, o Wilton Pereira está falando de uma outra coisa que deixa todo mundo fora do sério doente, que é trânsito, né? Está falando de um acidente com vítima que deixa o trânsito lento na estrada de Pirajá, sentido Porto Seco Pirajá, moto e caçamba, e disse que a polícia está no local ali em Pirajá. E o Edielson Pedreira faz aqui umas colocações. A obrigatoriedade de psicólogos ou psiquiatras em todas as escolas poderia minimizar muitos problemas. É a afirmação dele. O que é que vocês acham? Está lançando a pergunta para os nossos entrevistados. Ele continua. Seria possível evitar muitos problemas ou, quem sabe, desastres como os que acontecem com muita frequência nos Estados Unidos? Se eu entendi bem, o Edielson Pedreira está comentando aqui, está partindo de uma tese de que talvez a presença de profissionais desse tipo poderia evitar tragédias como massacres em escolas ou coisas do tipo, enfim.
não acho, não. Eu não vejo por que ter um psiquiatra em cada escola, sabe? Eu acho que você tem que ter uma boa equipe, sabe, de pedagogia, às vezes até um psicólogo, sim, que seja especializado nessa área, e quando notar, ou seja, o problema, você vai encaminhar para um psiquiatra, porque fica uma coisa, sabe? Aí sim, eu acho que você procurar ficar catando, patologizar os outros, né? Seja, ficar botando um psiquiatra em cada escola, eu não vejo o menor sentido nisso. As escolas hoje em dia têm psicólogos, têm psicopedagogos, né? Então, assim, tem também bons pedagogos que se formam, que estudam e que têm interesse. Então, essa orientação, lógico que a criança passa muito tempo na escola, né? Então, esse olhar que é feito pelo profissional da educação, que eles passam o dia inteiro com essa criança, um bom tempo, eles conseguem, sim, pulverizar algumas coisas, diferenciar algumas situações. E o que eles fazem? Chamam a família, conversam e solicitam que essa família faça uma investigação. E deixam bem claro, a escola não é para isso, né? A escola, ela vai orientar, sim, pode ter um psicólogo, sim, mas esse psicólogo escolar, o papel dele não é fazer diagnóstico. Nem fazer terapia. Né? Nem fazer uma terapia lá dentro. E nem indicar medicação, como já nem ocorreu indicar de medicação. Chegar na caderneta de Psicólogo anotação do não filho e indica dizer, medicação. olha, eu indico medicação. Pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, eles não indicam medicação. A medicação é de Ou uso pelo menos não exclusivo deveria. da Se o medicina, pai do recebe médico. isso, ele pode buscar, de fato, um profissional que estaria habilitado para Isso é essa exercício medicação. legal da medicina. Sim. Pois é, hoje nós conversamos sobre essa relação que a gente estabelece com o medicamento em excessos e às vezes em faltas com relação ao uso correto. Conversamos hoje com o psiquiatra do Espaço Holos, André Gordilho. Muito obrigado pela participação no Frequência Baiana. Eu que agradeço mais uma vez ter sido convidado. E a psicóloga Leandra Carreira. Muito obrigado. Obrigada a vocês também, aos ouvintes.